Bem, pessoal, nossa boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Antes, então, de nós iniciarmos os trabalhos desta noite, vamos fazer a nossa prece. Eu convidaria a todos para nós fecharmos nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por essa oportunidade que todos nós estamos tendo aqui nessa noite, de vir aqui ao Centro Espírita Padre Evangelho, buscar um pouco mais desses ensinamentos, e que eles possam nos ajudar na nossa caminhada, que nós possamos buscar a nossa reforma, a nossa transformação moral e espiritual, para assim seguirmos a passos firmes e fortes a nossa jornada evolutiva. Mestre Jesus, peço assim o amparo, a proteção, a luz, os bons amigos espirituais que estão aqui nos auxiliando, para que eu possa assim encontrar as melhores palavras para transmitir esses ensinamentos, que eles possam cada vez mais nos dar o amparo, a proteção e iluminar a nossa caminhada. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa atividade da noite. Se conosco, que assim seja. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí nos assistindo à distância, né? Através do Facebook, aqui do Pátio do Evangelho, compartilhado com a comunitária Vida Nova. A vocês também uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bem, gente, o nosso tema de hoje está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos. No mês de dezembro, acho que foi no dia 8 de dezembro, eu também falei sobre esse capítulo, no capítulo 12, que ia do item 1 até o item 4, que é retribuir o mal com o bem. Nesse mesmo tema, amai os vossos inimigos. E hoje, então, nós vamos falar dos inimigos desencarnados, os nossos inimigos que já estão lá no plano espiritual. Uma pergunta, será que nós temos esses inimigos? Será que nessa nossa caminhada nós só tivemos alegrias, né? Não tivemos só amigos, né? Nessa nossa jornada? A resposta, evidentemente, gente, que é sim. Nós temos os nossos inimigos lá do plano espiritual. Porque quando nós aqui desencarnamos, né, nós não mudamos nada. Nós vamos para lá da mesma forma, né, que nós estamos aqui. Do mesmo jeitinho. Não muda nada. Então, nós vamos ter sim. Se temos aqui, né, as desavenças aqui, essas desavenças também vão para o plano espiritual. No decorrer da explanação, nós vamos ver que sim. E quem são eles, então, né? Então, no Espiritismo, os inimigos desencarnados, aqueles que já estão no plano espiritual, são espíritos que, após a morte, né, mantêm os sentimentos negativos. Se eles têm aqui, eles vão ter lá, né? Quais os sentimentos negativos? O ódio, vingança, né? Por pessoas que estão aqui, encarnadas, pelas suas desavenças aqui. Agindo como obsessores para perturbar, influenciando pensamentos, influenciando atitudes, mas a sua ação também visa um aprendizado mútuo, tanto lá do desencarnado, como aqui do encarnado. E qual que é a chave disso, né? Sendo o amor, o perdão, a caridade, então a chave para transformá-los, né? O desencarnado na sua evolução.
tanto um como o outro, né? Aplicando ali o amor, o perdão, a caridade, que é a chave para que essas desavenças sejam, né, então, tiradas, né, sejam todas extinguidas, né, para que a gente possa caminhar na nossa evolução. Mas antes um pouquinho, para falar então dos nossos inimigos desencarnados, o Kardec faz um comentário sobre a maldade. Porque espíritos maus é que tem esse ressentimento, né, essas coisas ruins, né? Vamos ver o que o nosso irmão Kardec, né, nos fala. Porque a maldade não é um estado permanente. A maldade não é eterna, não é permanente. E sim, ela decorre de uma imperfeição temporária. Então, a maldade, ela é temporária. O homem mau, né, um dia, né, ele vai reconhecer os seus erros, né, e também vai se tornar bom. Porque a maldade não é permanente, não é eterna. Conforme o nosso caminhar, nós vamos tendo esse entendimento, né, e nós vamos, então, assim, nos tornar bons. Lá no Espiritismo, que a doutrina nos fala, que a maldade não é uma força inerente ou eterna. Ela não é nossa e não é eterna. Mas uma manifestação da ignorância. Ignorância aqui nós podemos pensar assim por falta de conhecimentos. Em imperfeição dos espíritos em evolução. Nós estamos aqui a caminho, né? Tudo isso resulta do mau uso do seu livre-arbítrio, do mau uso das suas atitudes, do mau uso das coisas que ele faz. E também, né, do afastamento das leis divinas. Quanto mais a gente se afasta das leis divinas, né, mais nós vamos sendo imperfeitos, né? Mais nós vamos tendo essa maldade dentro da gente. Então a maldade ela funciona como um mecanismo de aprendizado indireto, onde a dor produzida pelas más ações acaba impulsionando a alma através da lei de causa e efeito, a buscar o progresso moral. Então, é um aprendizado indireto. A gente se cansa às vezes de levar a lambada, né? Você cansa às vezes de fazer as coisas ruins, né? Então, gente, é o nosso causa e efeito. Vamos buscar, então, através do nosso progresso moral, essa melhora, né? Todos nós estamos aqui para esse progresso nosso que nós tantos buscamos, né? Para progredir moralmente. Então, qual que é a origem da maldade? Primeiramente, ela não é um atributo de Deus. Deus não criou a maldade. Mas uma consequência do estágio evolutivo do espírito. Uma consequência do nosso estágio evolutivo. Porque nós nascemos simples e ignorantes. Conforme nós vamos evoluindo, né? Então, ela é uma consequência das nossas atitudes, como ele falou, dos nossos modos de agir. Então, para a gente ter um entendimento, fui lá buscar os atributos de Deus, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, caracterizado por um ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Deus, né, são os atributos de Deus, não ia criar a maldade. Como é que nós vamos, então, buscar uma solução para a maldade? O desenvolvimento moral e intelectual. A prática da caridade, o perdão e a busca por Deus. Intelectual, né, essa faculdade que nós temos de entender, de raciocinar, de criar, de buscar, né, de julgar. Esse
é o nosso entendimento sobre o intelecto, né? Então é faculdade de nós entendermos as coisas, e raciocinarmos, né? E criar as coisas para o nosso bem. A maldade, então, como nós já falamos, ela não é perpétua, ela não é permanente. Todo espírito pode se recompor e evoluir. Pois o retrocesso não é uma lei divina. Como nós já falamos em outras oportunidades, a gente não regride. A gente apenas estaciona. Nós estacionamos e buscamos cada vez mais evoluir. Porque então, gente, o retrocesso não é uma lei divina. A maldade cessa com o aprendizado. Conforme nós vamos aprendendo, nós vamos pensando, poxa, não vou fazer mais isso, que isso não está de acordo, né, com o bom proceder nosso. Não está de acordo. Então, conforme essa maldade vai cessando com o aprendizado. Em resumo, a maldade é um degrau na escala evolutiva. Um degrauzinho da escala evolutiva. Né? Uma ferramenta pedagógica de ensinamentos. Né? Para o espírito que será superada pela inteligência e pela moralidade em seu caminho para Deus. Então, pedagogia é a ciência e a arte de ensinar e de educar, com métodos, teorias e práticas de ensino, de aprendizagem e na formação de indivíduos, de pessoas. Então, é uma pedagogia. Então, nós vamos buscar isso através desses ensinamentos. Né? Por falar dos nossos inimigos desencarnados, né, nós precisamos falar da morte. Até arrepia, né? Olhar assim, né? A etiquetinha, aqui é o fulano de tal, né? Aí vai lá para a geladeira. Tá vendo? A porta aberta, a geladeira lá. Mas isso é só para a gente entender, né? Olha lá. A morte, então, ela apenas livra o encarnado da presença material do inimigo. Né? Quando nós desencarnamos, né, isso aqui desaparece. Então, apenas livra essa presença material. Né? O inimigo desencarnado pode persegui-lo com seu ódio. A gente não vê, mas ele está ali, nos perseguindo. Né? Então, no Espiritismo, a morte não é o fim da vida, como nós já sabemos, né? Mas uma transição daqui para o plano espiritual. E não livra dos inimigos. Ela não vai livrar dos nossos inimigos. Pois o ódio e a vingança pode continuar no espírito, gerando obsessões e perseguições no mundo espiritual, como inimigos desencarnados, atormentando os encarnados para perpetuar a inimizade. Então você vê que não é a gente só livra da presença física, mas o ódio, a vingança, tudo isso ainda persiste, né? Porque nós, como já falamos, nós mudamos para o plano espiritual, sejamos o que nós somos aqui, não muda nada. Para romper esse ciclo, a doutrina prega o perdão, a caridade, o amor, a reconciliação e as orações. As orações é de suma importância, né, para esses nossos inimigos. Aí, transformando inimigos em amigos, evitando que o mal se perpetue em futuras existências. Perdoar, né, gente? Perdoar. Para que esse mal não passe aí de encarnações e encarnações, né? E a oração é aquilo que o Espírito recebe de bom grado. Porque ainda tem muitas religiões aí que falam que a oração, né, não é necessário mais. Morreu, acabou, não precisa mais de orar para as pessoas. Imagine, né? Outra coisa que também,
Qual que é o desejo maior do nosso inimigo? É o desejo de vingar, né? Vingança. Você faz alguma coisa aqui, né? Ele vai para lá e você, eu quero vingar. Esse aí eu vou atrás até, vou me vingar. Produz, então, a maior irritação no inimigo desencarnado. Ele quer vingança. Ele não está contente com o que foi feito aqui. Procura a vingança. É capaz de passar de uma ou mais existências. Nós sabemos disso. Nas nossas reuniões de atendimento fraterno, nós já passamos aí a ouvir várias histórias, né? Vários relatos de existência, em existência, em existência. E imagina, de 100, 200, 300 anos, que vem essa vingança, né? Ainda não houve perdão, a reconciliação. Segundo o Espiritismo, então, a vingança por parte do inimigo desencarnado é possível e manifesta-se principalmente através da obsessão espiritual. Obsessão nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, através da obsessão espiritual, ele se manifesta. Espíritos que partiram de sentimentos de ódio, de ressentimentos, após a morte, mantêm a sua individualidade. Cada um é cada um, mantém a sua individualidade. E podem buscar, influenciar ou perturbar aqueles a quem prejudicaram em vidas passadas. Eles buscam a vingança, né? Eles buscam prejudicar aqueles que, em uma certa ocasião, foi ofendido. A duração da vingança de um inimigo desencarnado é indeterminada. Pode perdurar por várias existências, por várias vidas, atravessando o tempo e as reencarnações, até que o perdão e a reconciliação ocorram. Como eu falei, até que eles buscam essa reconciliação e se perdoam. E essa vingança tem essa duração de tantas e tantas encarnações. Ele falou, não há um prazo fixo, pois o ódio e o desejo de vingança são sentimentos que o espírito carrega consigo. Após a morte física, após ele ir para o plano espiritual. Ele carrega consigo ainda. Como é que a ação dos nossos inimigos aqui encarnados? Como é que eles agem? Perseguição, calúnia. E hoje em dia tem uma ferramenta, é igual pólvora, pega fogo. As redes sociais. Então, essa perseguição, essa calúnia, joga nas redes sociais, a pessoa fica assim, deprimida. Né? É uma ferramenta que, usada para o bem, beleza, mas é a ação desses inimigos encarnados que estão ali, perseguindo, caluniando as pessoas. Então, a ação desses inimigos encarnados refere-se aos conflitos e desafios que surgem nas relações humanas no nosso dia a dia. Como eu falei das redes sociais, nosso dia a dia. Muitas vezes, enraizados em desentendimentos e mágoas ou ódios que estão lá em vidas passadas. Segundo a nossa visão, que nós sabemos que tem. Né? Talvez você tenha aquele desentendimento, não sabe se é de hoje ou de vidas passadas. A inimizade é vista como uma oportunidade de aprendizado, reconciliação e progresso espiritual para as ambas as partes. Né? Se você é inimigo, procura, né? Perdão, a reconciliação.
Não é tão bom, né? Viver bem, viver sem ódio, sem mágoa. Como lidar, então, com isso? Perdão, caridade, benevolência, orações. É isso que nós temos que lidar com essas pessoas. Não é fácil perdoar? Não é. Mas é o caminho, né? Para que nós possamos, né, ter essas inimizades desfeitas. Né? E agora dos inimigos desencarnados? Como é que eles vão agir? Né? Nós falamos dos encarnados. Falamos ainda há pouco das obsessões. Né? Então, eles vão agir através das obsessões e das subjugações. No Espiritismo, então, na doutrina espírita, os inimigos desencarnados são espíritos que persistem em sentimentos de ódio ou vingança após a morte, após o seu desencarne. Atuando, então, como nós já falamos, pela obsessão. O que é a obsessão? Obsessão é a influência persistente de espíritos inferiores, são os obsessores, né? Sobre uma pessoa, buscando domínio através das manipulações de pensamentos. Eles manipulam os pensamentos, eles agem sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, causando ali perturbações físicas, perturbações mentais e morais também. Muitas vezes ligadas aos vícios, às paixões ou qualquer tipo de uma sintonia negativa. Eles é uma influência persistente. E a subjugação? É o grau mais grave da obsessão, onde o espírito inferior domina completamente a vontade da pessoa. Olha, domina completamente a vontade da pessoa, transformando-a em uma marionete, agindo contra, ela age contra a sua vontade, própria vontade. Vocês lembram da marionete, como que é? Ela não tem, eles agem, né? Fazem tudo, manipulam. Então, ela se transforma nisso, uma marionete. É duro, né? Difícil, né? Uma subjugação. Então, elas vão agindo por meio de influência moral, levando a decisões ruins, ou uma influência física, controlando o corpo, causando a paralisação da vontade e comportamentos bizarros ou autodestrutivos, sem que a pessoa pareça estar agindo por si mesma. Olha, gente, é uma influenciação severa. É a subjugação. A pessoa não tem domínio de nada. O espírito age sobre essa influência. Uma solução, que a gente pode dizer assim, uma solução. Como é que nós podemos agir quando nós estamos vendo que uma pessoa está sob subjugação? O que fazer? É o amor, o perdão e a prática da caridade, mais uma vez. Pois a maldade não é permanente. E o bom exemplo pode transformar até os piores inimigos, promovendo a evolução de ambos. Novamente, o amor, o perdão e a caridade. Medicação para extinguir a vingança entre os encarnados e desencarnados. Primeira coisa, eliminar esse ódio, essa vingança. Segunda coisa, não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. A pessoa age má com você, você retribui com o bem.
Ela age mal com você, você retribui com bem. Até que, né, creio que era ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Pode, então, se fazer de um inimigo um amigo, antes aqui como lá, também no plano espiritual. Olha, gente, não existe o medicamento convencional farmacológico. Nós não temos na farmácia esse remédio. Você compra lá, eu quero um antídoto para isso, quero um comprimido, uma injeção. Não existe medicamento convencional farmacológico capaz de extinguir sentimentos de vingança, seja entre pessoas aqui encarnadas, vivas, ou envolvendo espíritos encarnados. Por quê? Porque a medicina, ela lida com os aspectos físicos e psicológicos do sofrimento. Mas a raiz da vingança é vista em contextos espirituais como uma questão moral e emocional que requer abordagens diferentes da medicina. Nós vamos ver qual abordagem diferente que são essas. Né? Então a medicina, ela cuida, né, do nosso físico, uma dor aqui, uma dor ali, uma doença aqui, uma doença ali, mas a vingança é no contexto espiritual. De acordo com a visão espiritualista, especialmente no Espiritismo, a solução para a vingança entre encarnados e desencarnados envolve, vamos ver que ela vai envolver, perdão e compaixão. A compaixão e o perdão são considerados os principais antídotos para a vingança. O cultivo desses sentimentos, tanto pelo encarnado quanto pelo desencarnado, é essencial para a resolução do conflito. Então, perdão, perdoar, compaixão, é você ter, assim, aquela vontade de ajudar o próximo. A compaixão é isso, é empatia, se colocar no momento do outro, desejo de minorar o sofrimento do outro. Essa é a compaixão. E perdoar, né, gente? Também temos o tratamento espiritual. Entre os centros espíritas e outros locais espiritualistas, o tratamento é focado na evangelização do espírito obsessor e no reequilíbrio do obsidiado. Isso pode incluir. Então, no centro, o que ele vai fazer? Vai buscar o equilíbrio da pessoa que está sendo obsidiada. Né? E isso pode incluir passes, aplicação de fluidos energéticos que auxiliam no reequilíbrio físico e espiritual, através do passe. Esses fluidos energéticos vão reequilibrar. O passista é um médium, um intermediário. A equipe espiritual trabalha, sabe do que aquele que está recebendo o passe precisa. A água fluidificada. A água comum que recebe fluidos benéficos com propósitos curativos. Quando nós recebemos o passe aqui, cada um recebe o seu. Ali dentro tem o medicamento certo, correto para cada um de nós. Na dose exata, na medida exata, para o nosso reequilíbrio. Para nós buscarmos esse equilíbrio que tanto nós precisamos para a continuidade. Né? Essa água fluidificada nos dá esse equilíbrio curativo. Vai eliminar os nossos males. Esclarecimento fraterno. O diálogo com espíritos em sofrimento, realizado por médiuns capacitados, busca ajudá-los
a compreender sua condição e a necessidade de abandonar a vingança. Às terças-feiras nós temos esse atendimento fraterno, esclarecimento fraterno. Uma responsabilidade muito grande de quem participa dessas reuniões, né? Saber que ali, né, nós podemos estar, né, ajudando um se perdoar, se reconciliar. Em resumo, a solução para a vingança entre encarnados e desencarnados reside na transformação moral e espiritual, baseada no amor, na caridade e no perdão, com o apoio das casas espiritualistas e, se necessário, de profissionais de saúde mental. Abordagem médica e psicológica. Quem faz o tratamento no centro espírita jamais deve abandonar o tratamento médico, né? Porque um auxilia o outro. Se você está fazendo um tratamento médico e vem aqui, não abandone. Um auxilia o outro. Então, não se faz necessário de profissionais de saúde mental, abordagem médica. Não deixe um seguir o outro. Os dois são necessários. Contribuições do Espiritismo. Apresentar pela lei que rege as relações entre o mundo espiritual e material uma razão prática ao perdão. Quais são essas leis? A lei fundamental que rege as relações entre o mundo espiritual e o material é a lei divina ou a lei natural, que abrange princípios como a lei de causa e efeito, como nós já falamos, e a lei do progresso. Nós estamos aqui progredindo, né? A lei natural, divino natural, considerada a lei de Deus, ela é imutável, é a única verdadeira para a felicidade humana, servindo de guia para a evolução moral e o desenvolvimento de todos nós. A lei divina ou lei natural, a lei de Deus, né? Demonstrar a utilidade do ensino do Cristo, amai os vossos inimigos. Qual é o ensinamento de Jesus, então, né? O ensinamento de Cristo, amai os vossos inimigos, tem uma utilidade profunda, servindo como uma fórmula para o equilíbrio mental, a paz interior e a nossa evolução espiritual. É uma utilidade muito profunda, o ensinamento de Jesus, né? Sua prática rompe o ciclo de vingança e ressentimento, promovendo a transformação interior e o crescimento em compaixão e respeito. O ensinamento do Cristo, amai uns aos outros, tem essa utilidade profunda, amai os vossos inimigos. O Kardec faz uma análise assim, ó. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor, né? Uma puxa a outra, né? Então se deve usar de benevolência, de boa vontade, bondade, afeto, de empatia com os nossos amigos aqui encarnados, do mesmo modo, né, se deve proceder com os nossos irmãos desencarnados, né? Então, se usar benevolência aqui, né, encarnado, desencarnado, a mesma coisa. Amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Não é só aqui, né? Faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Que lei é essa, né? A lei de solidariedade e fraternidade universal é um conceito filosófico, espiritual, sociopolítico que enfatiza, destaca, né, a unidade de todos os seres humanos e a responsabilidade recíproca. Todos nós somos responsáveis, né? Independente de quaisquer distinções, independente de quaisquer diferenças.
ela se baseia na ideia de que todos os seres humanos são interrogados e devem cooperar para o bem comum. Nós não somos eremitas, né? Nós vivemos em sociedade. Cada um, então, nós somos aí interligados para o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. No contexto do Espiritismo, na doutrina espírita, a fraternidade universal é vista como um dos pilares, sendo a geratriz, a que gera, né, da liberdade e da igualdade, que é o oposto do egoísmo. Ela é considerada base para a transformação moral da Terra. Então, a fraternidade universal, ela é vista, então, como uma transformação moral da Terra, fazendo-a evoluir para um mundo onde os espíritos superiores possam habitar. A prática da caridade moral, que inclui suportar uns aos outros, que é o mais difícil, né? Caridade moral. Apesar das diferenças, é uma forma, então, de exercitar essa lei, né? Caridade material, tranquilo, né? Se faz aí por... mais a moral, gente, suportar uns aos outros, conviver. A convivência é difícil, né? Ó, gente, para a gente encerrar. Além dos nossos desafetos do plano material que nós temos, né, é importante que não nos esqueçamos de que também nós temos do outro lado da vida. Se nós temos aqui, nós temos lá do outro lado da vida. Ou seja, lá na vida espiritual, nós temos também os nossos desafetos. E que dessa forma é prudente que desde já busquemos entrar em contato com os nossos irmãos que por motivo não têm conosco uma boa convivência nessa nossa atual romagem, nessa nossa encarnação, né, terrena, para, se possível, desfazermos os motivos de tais desarmonia. Buscar, né, perdoar, né, buscar essa reconciliação. Né. Que diz o Jesus, né, reconciliar-vos com o vosso adversário quando nós estamos no caminho dele, né? E nos guiar pelas instruções do Mestre de Nazaré, Jesus, para que façamos nossos acertos enquanto estamos a caminho com eles, né? Vamos falar. Para que não aumentamos ainda mais o número deles no outro lado da vida. Então buscamos aqui, buscar nos perdoar, buscar a reconciliação, porque nós estamos aqui no caminho. Porque quando estão do outro lado da vida é mais difícil. Então busquemos essa reconciliação aqui. Inimigos, né, todos nós temos. Porque a gente não tem uma asinha ainda de anjo, né? A gente ainda está em evolução. A gente ainda erra. E a gente precisa cada vez mais, né, buscar essa reconciliação. Que um dia nós nos encontramos no plano espiritual o menos, né, possível. Bem, gente, então era isso que eu tinha passado hoje. Obrigado pela atenção de todos, né? Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Obrigado. E agora nós vamos para a segunda parte, que são os passes.